Gracias a Dios. Muy bien, que Dios bendiga su vida. A partir de ahora vamos a empezar más un nuevo tema sobre nuestro estudio de la palabra de Dios. Este estudio bíblico que tiene ayudado bastante personas y yo quiero que usted aprenda más un poquito sobre la fe, poquitito sobre esta fe que transforma todo, que cambia todo. ¿Por quê? Atenção para isto. Eu estava explicando outro dia em uma prédica sobre a diferença de la fé. Incluso eu vou poner acá em pantalla, eu não ia poner, pero eu vou poner em pantalla para você entender rapidamente um pouquitito de la introdução de la fé. Você com certeza já escutou falar destes hombres de fé. Mira para a pantalla e entenda, por favor. Abraão, siervo Abraão, profeta Elías, Job e guerreiro Gedeón. Muito bem, qual é a diferença entre eles? Qual é a principal diferença que há entre estes homens de Deus? Primeiramente, todos são homens de Deus, verdade? Tanto Gedeón, quanto Abraão, quanto Job, todos, Elias, profeta Elias, todos são homens de Deus. Mas qual é a diferença entre um e outro? Bem, eu não vou demorar muito para explicar, porque eu já hice um culto todo explicando sobre exatamente a diferença de eles, mas eu quero explicar para vocês rapidamente, para vocês entenderem um pouquitito desta prédica, não? Especialmente para os que não assistiram à prédica. Mírame, entenda por favor, cada um de los homens de Deus, tanto Abraão quanto Elias, profeta Elias, grande homem de Deus, também Job, um homem de Deus, e Gedeón. Todos estes homens de Deus foram homens de fé, pero há uma diferença grande, muito grande. Vamos allá, rapidamente. A fé de Abraão. Abraão foi um homem obediente a Deus. Ele obedeceu a la voz de Deus, tuvo a fé para obedecer toda a ordem de Deus. Ele obedeceu. E eu digo para você, al ponto de Deus chamá-lo de padre de la fé. Abraão se tornou o grande padre de la fé. Pero, profeta Elias, este profeta Elias foi um homem de muita fé para fazer milagros, grandes prodígios, milagros extraordinários. ¿Por quê? Elias tinha uma fé para sacrificar. E nesta parte onde tem esta foto, habla sobre onde ele orou para que o fuego de los cielos descendera, não? Hasta o sacrifício, e foi muito forte. Foi muito forte. Eu quero recordar para os que estão começando agora nesse estudo, quizás não sabe, eu estou aprendendo todavia a falar espanhol, há muitas palavras que eu posso equivocar-me, pero tenha paciência, que eu estou aqui dando o melhor que eu tenho para compartilhar com você este estudo, tá bem? Então, se eu falar uma palavra, outra, diferente, não se importa muito ou não. Vamos allá. Eu vou falando para vocês aprenderem a Bíblia, a fé. Muito bem. Então, Elias, este grande profeta Elias, hizo grandes milagros. Abraão não hizo nenhum milagro. Não hizo nenhum milagro, pero obedeceu a Deus em todo. Elias tuvo uma fé diferente. Assim também como Job. Este homem acá, que está em meio de cacos, de pedaços, em meio de uma enfermidade, lleno de heridas. Job tuvo muita espera. Ele quedou esperando. A fé de Job não era de fazer milagros. A fé de Job foi uma fé de esperar. Esperou toda a vida esperando. O diabo não foi Deus. O diabo le quitou a família, le quitou os hijos, le quitou todas as coisas materiais, hasta mesmo a saúde. O diabo tocou duro em la vida de Job, e Job quedou solamente esperando a piedade de Deus. Allá, em final da vida, que Deus tuvo piedade para cambiar a história de Job.
pero sufrió toda a vida, ¿verdad? Pero este outro homem, que se chama guerreiro Gedeón, foi um guerreiro, foi um grande homem de Deus que, indignado, não aceitou a derrota. As pessoas estavam 7 anos em la miséria, e então Gedeón foi um homem de muita fé. Então, vamos allá. Qual é a diferença de eles? Qual é a diferença de la fé de eles? Entenda, todos os 4 são homens de Deus. Os 4 homens são homens de Deus, pero cada um tem uma fé diferente. Nós, de la Igreja Universal, temos uma fé como a fé de Abraão, de obedecer a voz de Deus, pero também temos fé de profeta Elias para hacer milagros. Há muitos hermanos creyentes que têm a fé de quedar esperando toda a vida. Predica muito sobre Job, não? Job. Então predica bastante sobre este homem chamado Job, porque esperou, tuvo paciência, tuvo que esperar. Hasta há creyentes que dizem que ele foi provado por Deus, pero não foi provado por Deus, não. Pero é um outro tema, depois eu hablo sobre isto. Gedeón foi um guerreiro. Então, a fé da Igreja Universal é esta fé grande, esta fé de fazer milagro, esta fé de não aceitar a derrota, esta fé de lutar e vencer. É esta a fé da Igreja Universal, e é exatamente esta fé que eu quero ensinar-te neste estudo de hoje. Tá bem? Vamos falar então sobre a fé da Igreja Universal, para que tu puedas assim aprender como vencer. Porque a pergunta é, deixa eu poner acá de novo a imagem para que todos possam aprender. Um momentito, que eu, ao mesmo tempo que eu estou gravando acá, eu estou também movendo aquelas imagens. Então, mira bem, por favor, entenda. Vamos fazer este estudo bíblico muito importante para você aprender. Vamos falar sobre a fé, a grande fé da Igreja Universal. Este estudo bíblico de hoje, vamos falar sobre quais são os tipos de fé. Deixa eu escrever acá, porque mientras eu vou escrevendo acá, você vai lendo acá no vídeo, na pantalla também. Então, atitudes de fé. Atenção, o que fazer se eu tenho um problema e este problema não se resolve? Pastor, eu tenho um problema grande. Atenção que eu vou falar sobre os tipos de fé ou os tipos de atitudes de fé. Primeiramente, o que é fé? O que é fé? Fé não é solamente um sentimento, uma sensação, onde eu tenho uma certeza, eu tenho uma segurança, eu sei que Deus vai bendecir. Não. Fé não é solamente uma coisa que está guardada em seu peito, em seu coração, e você diz, não, eu tenho fé, há que esperar, eu vou esperar. Não. Fé, gente, é atitude. São atitudes quando você aprende a ter ação de sua fé. Se acuerda que allá em livro de Santiago, o Espírito de Deus ensina-nos que a fé sem obras é uma fé muerta. De nada sirve a fé sem obras. Então, vamos falar sobre as atitudes de fé. Quais são os tipos? Porque entenda, há problemas, escute com atenção esta parte. Há problemas que você ora e não resolve. Não resolve. Há problema, aí você lê na Bíblia que Jesus Cristo disse, há demônios que só saem por meio de ayuno e oração. Então eu vou orar e ayunar. Pero muita gente não entende que as ações de fé são diferentes para você mostrar para Deus sua fé. Atenção, ponga atenção para você aprender esta parte que é muito importante. Mira-me, escute e entenda. Que passa? Fé são atitudes, verdade?
Deus necessita de fé, de atitudes que mostram uma confiança, ou que mostram, sim, que mostram, não? Uma confiança. São atitudes que pruebam para Deus que tu crees, que tu confias. Recordando, de nada sirve, eu creio, está aqui meu coração, eu tenho fé. Não, há que ter atitudes. Muito bem. Então, quais são os tipos de atitudes que a través de estas atitudes você poderá ter bendição? Pastor, eu tenho orado por um problema ou por uma bendição e não resolve, não tenho a bendição. Você necessita de uma atitude de fé mais forte. Atenção que eu vou explicar uma coisa muito importante. Por exemplo, eu estou neste momento acá no país Panamá, ¿verdad? Qual é a moneda, o dinheiro panameño? Dice que é Balboa, pero vamos falar de dólar, que é a moneda oficial, sim ou não? De Panamá. Muito bem. Acá em Panamá se usa dólar. Então, quantos dólares custa este teléfono? Por exemplo, eu tenho acá dois teléfonos. Eu tenho este teléfono chiquitito, que serve solamente para chamar, ¿verdad? E eu tenho este outro teléfono, um pouquinho mais grande, diferente. ¿Eh? Então, claro, este acá custa, por exemplo, por supuesto, custa 200 dólares. E este acá custa 20 dólares. Então, ou seja, há um preço para cada coisa. Para as bendições, não é diferente, pero, calma, não é dinheiro. Pero há um preço, há que pagar um preço para ter as bendições. O dinheiro panameño, o dinheiro que se usa em Panamá, se chama dólar. Muito bem. Pero, por exemplo, em México é peso, em Brasil é real e por assim se vai. Ou seja, cada moneda tem seu nome. Allá na Europa, euro. Pero como se chama a moneda de câmbio espiritual para com Deus? Você me responde, fé. Pero eu vou cambiar, o nome se chama esforço. Guarda esta palavra em seu coração, em sua cabeça, esforço. Por que esforço? As atitudes, quanto mais esforço, mais bendições eu tenho. Atenção, como que Deus pode medir sua fé? Todo é fé, por exemplo, todo é dinheiro, pero como eu vou medir o dinheiro? A quantidade de dólar. Como eu vou medir a fé, pastor? Como eu posso medir a fé? Entender esta diferença. Como eu sei que é mais fé? Eu tenho mais fé, eu vou poner mais fé. Como? A quantidade de esforço. Quanto mais esforço, mais fé. Vamos aprender na prática aqui, através deste estudo. Por exemplo, vamos falar da mais sencilla ação de fé. Qual é a mais sencilla, mais simples de todas? Tu sabes? Claro que tu sabes, não? Oração. Deixa eu um momentito, deixa eu arreglar acá. Oração. Oração é a principal, mais conhecida forma de usar a fé. Oração. Ou seja, se você ora, Deus responde, pero há problemas que não se resolvem com uma simples oração. Há 3 tipos de oração. Atenção para isto, que é muito importante você aprender. Primeiro tipo de oração, tu sabes qual é? Deixa eu poner acá em pantalla para que todos possam aprender. Primeiro tipo de oração, a oração simples. Uma oração que qualquer pessoa pode fazer, falar, Senhor, mi Deus, mi Padre, bendiga, eu quero bendição, tal. Tu vas pedir a bendição para Deus. Pero, há outro tipo de oração que é mais forte, que tem esforço mais grande. Tu sabes qual é? ¿Sabe qual é? Eu vou poner acá para você aprender. Atenção. É clamor. El clamor, quando tu gritas, quando tu habla mais duro, quando tu habla mais fuerte. Clamor é diferente de uma oração simples.
Oración simples, tú vas a hablar, mi Dios, yo agradezco, yo le pido protección, tal, tal. Pero clamar, tú no puedes clamar todos los días, por ejemplo, en su casa, quizás ningún día. Porque se os vecinos ou quizás os familiares escucharem você clamando allí, vai dizer que tu estás louco. Por isso, dentro da igreja é melhor. Em la igreja se pode clamar a Deus, clamar, gritar, hablar duro, alto, exigir. Pero há uma oração, ou um tipo de oração que é mais forte que clamor. Qual oração que exige um esforço mais grande que clamor? Deja de eu poner acá para você aprender exatamente. La súplica. Súplica. Qual é a diferença de clamar para suplicar? Clamor. Tu vas a hacer um grito de socorro ou pedir com urgência. La súplica não. La súplica é quando tu põe cuerpo, alma e espírito. Às vezes, em la súplica, você se humilha, daqui a pouco você grita também, daqui a pouco depois você chora, ou você põe toda a sua alma. Normalmente, uma súplica não é rápido. Às vezes, meia hora, às vezes, uma hora. Nunca existe uma súplica de 10 minutos. Súplica de 10 minutos não existe. Existe clamor de 10 minutos. Quando tu vas a já clamar, pedir, eu quero, eu não aceito, amém, e já, e confio, e vou esperar. Muito bem, pero súplica não. Súplica, você tem que chorrear sua alma. Sim, você tem que entregar-se de cuerpo, alma e espírito, hablando, tá bem? Então, mira que há 3 tipos de oração diferente. Se você perceber, qual é a diferença entre uma e outro tipo de oração? O esforço. A oração simples, um esforço pequeno. Uma oração mais forte, clamor, um esforço mais forte. A súplica, às vezes, queda hasta rouco, queda sem voz, porque suplicou bastante, orou bastante. Tá bem? Muito bem. Pastor, eu estou orando, eu estou clamando, pedindo a Deus, não tenho resposta. O que eu posso fazer para aumentar meu sacrifício, ou meu esforço, não? A palavra correta, esforço. O que eu posso fazer para aumentar meu esforço? O que eu posso fazer? ¿Há o que fazer? Sim, há uma coisa mais forte do que oração. Tu sabes qual é? Sim, tu sabes qual é. Exatamente esta que tu estás pensando, porque eu sei que tu sabes. Esta cá, ayunar, ou seja, eu tenho comida, não é passar hambre, gente, não é isso, senão, se for assim, os que passam hambre seriam bendecidos, porque não têm o que comer, não é que é dar sem comer, há o que comer, pero eu vou fazer um esforço mais grande para ayunar e não vou comer por um tempo, por exemplo, existe o primeiro tipo de ayuno. Qual é o primeiro tipo de ayuno? Vamos poner acá em pantalla que eu vou explicar-te acá. Ayuno simples, que é dar sem comer. Eu vou ayunar de tal hora hasta tal hora. Eu vou falar para Deus, meu Deus, eu abro este ayuno. Normalmente, ayuno simples, a pessoa esforça deixando de comer uma refeição. Ou seja, o desayuno por la mañana, ou almuerzo, ou la cena, não sei. A pessoa esforça-se não comendo uma refeição. Normalmente, um ayuno simples é um esforço, oração e ayuno, pero há outro tipo de ayuno. Um ayuno, se há o ayuno simples, qual é outro tipo de ayuno? Vamos poner acá. Ayuno fuerte. O que é um ayuno fuerte? Hablando assim, gente, com palavras sencillas. Hablando um ayuno fuerte. O que é? Ayuno fuerte? Tu vas quedar com mais hambre. Tu vas quedar quase todo um dia, todo o dia. Tu vas passar um esforço grande. É um ayuno fuerte. Se acuerda, gente. Quanto mais esforço, maior é a bendição, mais rápida viene a bendição. Pastor, está demorando. É uma maldição muito forte. É uma grande bendição que eu quero, é muito grande. E eu necessito de ella, e eu quero. Esfuérzate.
Quanto más esfuerzo, más rápido viene la bendición. Mira, Elías hizo un sacrificio para Dios y hizo 30 segundos de oración. Por causa del sacrificio, tuvo que orar 30 segundos. Job, por ejemplo, não hizo ningún sacrificio, sino esperar. Eu confio em Deus. E na hora certa, amém, eu confio. Quedou casi toda a vida esperando para ter a bendição. Elías, 30 segundos depois del sacrifício, 30 segundos de oração, fuego de los cielos, fuego, uma maravilha, 30 segundos. Então, tu queres uma bendição grande, quanto mais esforço, mais bendição. Vamos allá, tem mais ensinamentos. O vídeo vai quedar um pouquitito grande, porque é uma aula, uma classe completa, falando sobre as atitudes de fé. E outro tipo de ayuno é este acá. Eu escrevi assim para você entender mais fácil. Acá, propósito de ayuno. O que seria um propósito de ayuno? Propósito de ayuno são dias ayunando. Não quer dizer que tu vas quedar 3, 4 dias sem comer nada. Não. Propósito de ayuno, você pode fazer, por exemplo, eu vou fazer uma semana de ayuno, pero eu vou ayunar tantas horas por dia, eu vou parar, vou comer e abrir de novo um novo ayuno. Quizás uma refeição, quizás eu vou ayunar 20 horas por dia, 21 horas por dia. Me gusta de fazer este propósito, por exemplo, 21 horas por dia de ayuno. Ou seja, eu quedo 21 horas sem comer nada e durante 3 horas eu posso comer. Ou seja, uma refeição e depois eu vou comer mais uma fruta, uma cosita mais, depois da refeição e já. Ou seja, é uma refeição e depois uma frutita, uma cosita. Me gusta de fazer isto. E então eu hago porque é muito forte. Uma semana, 3 dias, 4 dias, não sei, cada um com sua fé. Não sei qual é a bendição que tu queres, verdade? Dependendo de la urgência, é o esforço que tu tienes que fazer. Muito bem, Pastor Víctor, há alguma coisa que seja mais forte do que ayuno e oração? Agora empieza o secreto de la universal, porque hasta ahora los creyentes, los evangélicos, hasta católicos, los muçulmanos oram e ayunam bastante, pero agora vamos falar sobre outras ações diferentes que se aprende solamente em la Igreja Universal para ter milagros rápidos. Por isso a Igreja Universal é conhecida como a Igreja de los Milagros, por causa destas ações de fé que eu vou mostrar-te agora. Primeiro secreto, atenção. Opa, quedou grande aquele nome. Deixa eu arreglar acá, um momentito, gente, que estamos em vivo e estamos arreglando ao mesmo tempo que eu hablo com você. Ok? Então, são as cadenas de oração. Cadenas de oração. O que seria uma cadena de oração? Uma cadena, imagina, um elo de como se chama? Não é elos que se chama acá. Uma cadena é uma parte de aquela cerrando outra parte, é uma cadena. Atenção. O que é uma cadena de oração? Atenção para isto. Vamos dar o primeiro exemplo. Um exemplo de uma cadena de oração que orientamos bastante em la Igreja Universal, as pessoas a serem, e é muito bendecido, é muito forte. 2 dias por semana, 2 dias por 7 semanas. Como assim, Pastor Víctor? 2 dias por 7 semanas. Nós orientamos as pessoas em la Igreja Universal venir em la igreja, porque quando uno sale de sua casa, caminhando em direção da igreja, entenda isto, salir de casa, venir para a igreja é um esforço grande. Imagina, dentro da igreja tu vas orar, tu vas ayunar, tu vas clamar. Em la Igreja Universal, não hacemos orações simples, não, as orações são fuertes, oração fuerte, clamor, às vezes súplicas. Então, quando tu haces uma cadena de oração
Quanto más dias, quanto más semanas, más esforço. Através de uma cadena como esta, é possível deshacer qualquer tipo de brujeria, é possível quebrar uma maldição, é possível, dependendo da maldição, porque eu vou falar, há maldições que são hereditárias, quizás há pessoas trabalhando espiritualmente com os espíritos allá, com os demônios, para destruir sua vida, necessitas de algo mais forte, que eu vou falar, porque há coisas mais fortes. Então, 2 dias por 7 semanas, por exemplo, a pessoa viene 7 semanas, viernes e domingo, viernes e domingo, viernes para liberação, domingo por la família e por el Espírito Santo. Então, imagina, viernes, domingo, por 7 semanas de oração, tem resposta. Seja qual seja a enfermidade, seja qual seja o problema, ou quizás a pessoa diz, não, pastor, eu quero mais rápido a bendição, há um trabalho de brujeria, então, 3 dias por semana, por 9 semanas. Durante 9 semanas, tu vas venir miércoles, por exemplo, viernes e domingo. Excelente. Miércoles na escola de la fé, onde tu vas aprender a fé, a Bíblia, esta fé que eu ensino acá. Viernes, va a usar la fé, e domingo buscar o Espírito Santo, ou então lunes, miércoles e domingo, ou seja, tu vas agregar dias mais, quanto mais dias, mais esforço. Percebe que o secreto está em aumentar o esforço. Por exemplo, a pessoa que vive lejos da igreja, ela tem que agarrar um bus, ela tem que vir caminhando. O esforço, quanto mais lejos da igreja, mais grande é o esforço. É algo muito forte, é algo maravilhoso de entender. Gente, por amor de Deus, entenda. Tu necessitas de aprender isto. Quanto mais esforço, mais bendições e mais bendições. Pastor, há trabalho forte de brujeria, uma maldição em toda a minha família. Qual tratamento, qual cadena de oração eu tenho que fazer, devo fazer? Então, 3 dias, ou 4, quizás 4 dias, na verdade são 4 dias por semana, por 12 semanas, então você vai se entregar. Tu vas estar na igreja domingo, lunes, miércoles e viernes, por exemplo. 4 dias, domingo, lunes, miércoles e viernes. 4 dias, por exemplo, lutando, orando por 12 semanas, orando por todas as partes de sua vida, por la economia, por la família, por la vida amorosa, por la salud, e buscando o Espírito Santo e aprendendo da Bíblia. O tratamento mais forte da Igreja Universal são 4 dias por 12 semanas. Tu tendrás uma grande resposta. Pero, Pastor Víctor, eu quero uma grande bendição. Eu quero resposta de Deus. Eu aprendi, agora eu quero coisas grandes. O que eu tenho que fazer? Há que fazer mais esforço, mas todavia, sim, vir para a igreja. Quantos estão dentro da igreja e a igreja é buena? A pessoa diz, eu não estou fazendo nada em minha casa, eu vou para a igreja. Às vezes não há esforço nenhum a ir para a igreja. É um prazer, verdade? Ou seja, ahora empieza a coisa fuerte para ter bendições. Atenção para esta palavra. Deixa eu escrever acá. Meu Deus, esta é fuerte. Las ofrendas agora eu digo em dinheiro. Por que agora? Porque todas as coisas que eu estou falando são ofrendas. Atenção, gente, ofrenda não é solamente dinheiro. Quando tu ayunas, tu estás ofrendando a Deus, su ayuno, su vida. Quando você sale de sua casa, viene para a igreja, uma atitude forte, tu vas unir sua fé com a fé do pastor, com a fé da igreja. Por isso, vir para a igreja, a ser uma cadena, bendice muita gente. Por quê? Porque é uma atitude de fé mais grande, dentro da igreja, clamando e ayunando. Meu Deus, o milagro, o demônio tem que sair, o milagro tem que chegar. Pero se tu queres uma resposta, pastor, eu necessito de uma resposta urgente, eu tenho pressa, prisa, não? A palavra, eu tenho prisa, eu tenho uma necessidade urgente
de ter esta bendição? Então, ofrendas. Ah, meu amigo, minha amiga, tu necessitas de aprender a ofrendar. A ofrendar, que eu digo agora, em dinheiro. Repito, todo o que você hace, ayuno, salir de casa, venir para a igreja, orar, ayunar, todo esto são ofrendas, tipos de ofrenda. Ofrenda é qualquer coisa que você esforça-te para dar para Deus. Se é para Deus e tem um esforço, é uma ofrenda. Pero agora eu vou falar acá sobre tipos de ofrendas de dinheiro. Porque antes de falar de los tipos de ofrenda, rapidamente, esta parte é a mais importante hoje. Escute com atenção. ¿Por que que a ofrenda bendice tanto as pessoas? ¿Por quê? ¿Tu sabes por quê? Eu vou dizer-te. Porque a ofrenda em dinheiro, a ofrenda de dinheiro, é difícil de ganhar dinheiro. É um esforço grande dar dinheiro em la igreja. Eu vou dizer-te quais são os esforços que uno hace para quando dar dinheiro em la igreja. Quando eu digo em la igreja, en el altar de Deus, porque é para Deus, sim, para a obra de Deus, vai pagar alquiler de la igreja, pero é en el altar de Deus uma ofrenda. Por que que uma ofrenda de dinheiro é forte? Primeiro, el dinheiro é o Deus del mundo. Sim, verdade. Há muita gente que mata por causa de dinheiro. Aquele muchacho que morreu em seu barrio por causa das drogas, porque estava devendo, tinha deudas allá de las drogas, se matou o muchacho allá por causa de 15 balboa, 15 dólares. Então, por que se matou o muchacho por 15 dólares? Não, porque o dinheiro é um Deus, vale mais do que a vida para muita gente no mundo. Então, há maridos que se separa da esposa, queda trabalhando toda a vida, se aparta da família e olvida a família, viaja para outro país, viaja para outro lugar, queda solito trabalhando por dinheiro, porque dinheiro é o Deus de muita gente. E quando você agarra o dinheiro e põe no altar de Deus como ofrenda, tu estás falando para Deus: mi Deus, mi dinheiro, este dinheiro não és mi Deus, tu eres mi Deus, o dinheiro não és mi Deus. Primeiro, porque é um esforço grande. Muita gente vai dizer que tu estás louco, dando dinheiro para a igreja, para os pastores são ladrões, quedam roubando as pessoas, porque eles idolatram o dinheiro. O dinheiro é um Deus para o mundo. Entende, gente? Me explico, porque muita gente não entende isto. Por que que o mundo critica tanto quando uno ofrenda? O dinheiro não é de eles, não, é suyo. E a pessoa critica você que ofrenda. Por quê? Porque está dando o Deus dele no altar de Deus, em nosso Deus, para nosso Deus. Entende? Então, outro esforço para ganhar o dinheiro é duro. Por exemplo, uma pessoa que trabalha todo o dia, chapeando, por exemplo, um muchacho que queda chapeando acá, queda com as mãos llenas de barriga, debaixo do sol caliente, trabalhando todo o dia, chapeando, por exemplo, ganha 50 dólares acá, um dia de trabalho, de 6 da manhã hasta 4 ou 5 da tarde, para ganhar 50 balboa. E a pessoa agarra os 50 balboa, ou 50 dólares, e põe em el altar de Deus. É uma ofrenda de um dia de trabalho. Deus não está mirando para aquele bilhete, para o valor do bilhete, não. Deus está mirando, gente, para o esforço, o grande esforço. Por isso, atenção, por favor, entenda. Se tu tienes dolor em seu coração, el momento que dar uma ofrenda de dinheiro, é porque com certeza você tem que se libertar deste mundo maldito que te ensinou-te desde pequeno que o dinheiro é a coisa tão importante. Se estuda por dinheiro, se trabalha por dinheiro, se vive por dinheiro, as pessoas todo o dia para arriba, para abaixo, trabalhando atrás de dinheiro, tras de dinheiro. Não, gente. Su Deus tem que ser nosso Senhor Jesus.
Su Dios tiene que ser nuestro Señor Jesús, no el dinero. Y cuando usted agarra el dinero y dar, es porque tú tienes Dios como primer de su vida. 3 tipos de ofrendas. Vamos allá, senão o vídeo queda muito largo, demasiado. Vamos allá. 3 tipos de ofrendas para bendecir a vida de las personas. Primeiro tipo, ofrenda voluntária. Qual é a ofrenda voluntária, Pastor Víctor? Ofrenda voluntária é a chamada ajuda. Gente, vamos pintar a igreja. A igreja necessita de arreglar o aire acondicionado, a igreja necessita de arreglar a coisa acá, vamos comprar uma coisa para a igreja. Quem pode ajudar? Ou seja, é uma ofrenda voluntária. Eu tenho aqui $10, eu vou ajudar. É uma ofrenda. Aquela ofrenda vai bendecir-te, pero é uma ofrenda simples, é uma ajuda. A Bíblia chama de voluntária, ou seja, uma ofrenda voluntária. Pero há uma ofrenda que é diferente, mas fuerte. Esta ofrenda bendice com urgência, muito fuerte. Las pruebas, ou também chamado na Universal de los desafios. Ah, cá é fuerte. Pastor, qual é a diferença de uma ofrenda voluntária para uma prueba? Prueba ou desafio é quando o pastor pide a ofrenda, pero o pastor pide com fé, porque há que ter fé. Este pastor há que ter fé, porque um pastor que não tem fé, ele não pide não, porque há que ter fé para pedir todo. Quem tem coragem de agarrar o bilhete que tu tienes, o maior bilhete, o valor mais grande que tu tienes, o todo que tu tienes, e põe acá na Bíblia, e no altar de Deus, e Deus vai bendecir. Então, quando uno tem coragem de ofrendar para Deus, o milagre sucede, porque o esforço é muito grande. Eu me acuerdo que uma vez um senhor estava com todo o salário, recebeu o salário e foi assistir um culto na igreja, e Deus tocou o coração do pastor. O pastor pediu a ofrenda e disse: "Você que recebeu seu salário", o pastor não sabia de nada. Você que recebeu o salário, você que tem um dinheiro guardado em seu bolsillo, você que tem coragem e necessita de uma bendição em esta semana, ponga acá a ofrenda que tu tendrás a resposta. Claro, Deus é fiel. E aquele dinheiro que aquele homem puso allá no altar de Deus tinha 30 dias de trabalho. 30 dias de trabalho ele puso no altar de Deus. Lo que tu pensas que Deus isso? Que eu estou mirando para ele? Deus é vivo, gente. La prueba, por isso se chama prueba. La prueba, desafio. Eu quero ver se Deus é vivo. Deus manda, probadme nisto. Deus manda. Então, é uma ofrenda. Pero há um tipo de ofrenda mais fuerte do que as pruebas. As pruebas servem para uma bendição urgente. Urgente, de um dia para outro. De um dia a outro. Las pruebas, agarra lo que tiene, dá para Deus. Pero há uma outra coisa que é mais fuerte do que las pruebas, que são los, quem sabe? Quem sabe? Los votos ou campanhas. Las campanhas de ofrendas, los votos. Quando o pastor tem coragem de agarrar um sobre, atenção, o pastor agarra já um sobre e diz: "Tu vas, por que tem um sobre? Por que dar um sobre? Para que serve os sobres? A pessoa necessita do sobre para quê? Porque para esta ofrenda a pessoa não tem naquele mesmo momento. Ela tem que trabalhar. Ela não tem, mira, tu vas agarrar $50, $100, tu vas dar de ofrenda para Deus. Muito bem, pero a pessoa não tem. Ela agarra um sobre, ela vai trabalhar, ela vai lutar, ela vai generar, ela vai fazer alguma coisa para ganhar aqueles $100 e cumprir o voto com Deus. Gente, entenda, por amor de Deus, escucha esto. Estas ofrendas, estas diferentes ofrendas, seja de la prueba, quando uno dar lo que tiene, vuelve para casa sem nada, e na dependência de Deus, Deus com certeza bendice uno quando usa a fé a si mesmo.
los votos, a pessoa trabalha uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias para conseguir o voto, põe dentro do sobre, guarda, espera chegar o domingo, o dia lunes, o dia do cumprimento do voto e põe no altar de Deus. Meu Deus, claro que Deus vai bendecir, sabe por quê? Porque a pessoa está fazendo cadena de oração, ayunando, orando, clamando, e agora tem um esforço de dinheiro, de ofrenda alto, grande. A resposta é certa. Gente, é muito forte. Para o diabo, há pessoas que têm coragem de sacrificar o próprio hijo. Para o diabo, há pessoas que, quantas e quantas vezes você escuta pessoas que buscaram os brujos. Os brujos pedem dinheiro, $1,000, $2,000, $3,000 para sanar. Não sana a pessoa porque os demônios não podem fazer nada e a pessoa perde o dinheiro e queda por si mesmo. Haga uma prova com Deus por la palavra de leia a Bíblia. Se tu leres a Bíblia, todos os homens de Deus hicieron pruebas, votos com Deus, cumpriram os votos, cumpriram as ofrendas. Todas as respostas urgentes da Bíblia são através de ofrendas grandes, ou desafios, pruebas com Deus. Quando chegar o dia que você aprender a ser pruebas com Deus, sua vida terá um câmbio tão grande, pruebas, votos, desafios. Pero para cerrar, para terminar nosso estudo, então, há uma coisa todavia mais forte que todo. Pastor, eu quero todas as bendições de Deus. Opa! Todas? Sim, pastor, eu quero ser grande. Eu quero minha família, a família mais bendecida da terra. Pastor, eu quero ser rico. Pastor, eu quero um milagre impossível para os homens. Lo que eu tenho que fazer? Há algo mais forte? Sim, há. A última coisa. Este é o extremo, o pacto com Deus. Deixa eu escrever acá para vocês. Deixa eu arreglar acá, calma, a pantalla. Ajá. El pacto com Deus. Não, deixa eu borrar acá. Oração não. Oração já passou. Não é de oração. El pacto com Deus mesmo. Como pacto com Deus, pastor Víctor? Total. Pacto é pacto. Pacto não tem como ser uma parte. Cuerpo, alma, espírito. Em la Bíblia você encontra o pacto com Deus escrito por el nome sacrifício. Em la Igreja Universal temos a campanha que se chama La Hogueira Santa de Israel. São as campanhas, são 2 campanhas que há no ano, 2 por ano, que são as campanhas de sacrifício, onde a pessoa sacrifica todo para Deus. Ela sacrifica toda a prueba, toda a fé. Oração, la mejor oração. Ayuno, lo mejor ayuno. Cadena de oração, la mejor. Ella vai para a igreja todos os dias. E ella hace com Deus um sacrifício de ofrenda impossível, loucura para os homens. Uma coisa louca para os homens. Pero para Deus não é loucura, é fé. É fé. Tu tienes fé em Deus, prueba. Se tu queres uma grande bendição de Deus, haga um sacrifício, um pacto com Deus. Entrégate de cuerpo, alma e espírito. Entrégate a Deus, dê sua vida, entrega sua vida, sua alma para Deus. Lánzate en el altar de Deus, en la hoguera santa de Israel, ou seja, en la campanha del sacrifício. La campanha del sacrifício. Normalmente, nós contamos a história de um homem que hizo um grande sacrifício e predicamos para as pessoas e hacemos as pessoas e levamos as pessoas a ser lo mismo que este homem, seja Abraão, seja Gedeón, seja Elias, seja qualquer tipo de grande homem de Deus de fé, que hizo um grande sacrifício e que graças a Deus é a campanha mais forte de cambios de vida em la história da Igreja Universal. Se tu queres entender, solamente praticando a fé, para você entender que esta é a fé que nós temos. Pero tu nunca vas entender ou descobrir
lo que nós predicamos, se é verdade ou mentira, se você não se lançar todo por todo, todo, seu corpo, sua alma, seu espírito, sua confiança, seu dinheiro, sua fé, dinheiro porque é o Deus do mundo, sudor de sua frente, todos os dias tu está trabalhando e põe em el altar de Deus. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu vou generar, eu vou lutar, poner lo mejor, lo maior, el esfuerzo, lo máximo del esfuerzo, tu tendrás uma resposta de Deus, sus sueños. Agora, atenção, para cerrar, escute, tu já assistiu hasta aqui, então assista mais esta parte, escute, já vou terminar, mírame. La hoguera santa, la campanha de los sacrificios para Dios, es la campanha para la realización de los sueños. Tu tienes sueños guardados en su cabeza, tu tienes sueño de ser feliz, de ser bendecido, de ser uma pessoa bendecida, tu tienes sueño, entonces haga sacrifício para Deus, e você tendrá las grandes bendiciones, ¿está bien? Então, para que todos possam entender, acá eu vou pôr em pantalla a lista completa, acá, se tu queres sacar uma fotito, se tu queres sacar uma fotito, você pode, acá está a lista completa, então, de las atitudes de fé que uno pode ter para ter bendições. Quanto mais grande a bendição, quanto mais grande é o desafio, mais grande tem que ser também a ação de fé que uno vai ser para Deus. Então, está aí, está aí a oportunidade que tu tienes. Prueba com Deus, haga sua prueba. Agora, calma, pastor, eu já tenho que dar todo, eu tenho que ofrendar meu dinheiro. Não. Haga solamente o que tu crees. Haga solamente lo que tu crees, entende? Não haga lo que você não crê, haga lo que crees. Pastor, eu creio em ayuno, haga seus ayunos, pero, pastor, eu necessito de algo mais forte, haga sua cadena de oração, assista em la igreja, persevera, lucha em oração e ayuno, dentro de la igreja, e vamos, pastor, eu tenho uma grande bendição, ofrenda, desafio, voto, pastor, eu tenho sonhos para realizar, então, sacrifício para Deus, pacto com Deus, entrégate a Deus, todo vai sair bem. Gente, eu não imaginava que o vídeo quedaria tão largo, verdade? Porque eu me preparei para este ensinamento. Escute o que eu vou dizer-te, porque é de todo meu coração que eu quero dizer-te isto. Ponga atenção, por favor. Valora lo que Deus tiene dado para você, porque eu estou acá ensinando-te a Bíblia, esforçando-me para preparar, apontar cada parte, uma verdadeira classe, uma verdadeira prédica, classe para você, verdade? E eu estou acá ensinando-te, eu estou acá lutando para que você pueda ter a bendição de Deus, e valora isto, estudia isto, assista os vídeos. Se você participa de nosso grupo de WhatsApp, de estudio, escriba o que você entendeu, ou qual é a parte mais forte, porque eu disse muitas coisas. Qual foi a coisa que você aprendeu? Uma coisa quizás que você não sabia, que agora tu sabes. Escriba, por favor, comparta, porque seu pastor acá está fazendo o esforço, quase uma hora de vídeo, eu estou fazendo este esforço para compartilhar o que eu aprendi durante 20 anos, 23 anos de pastor. Imagina, eu comparto contigo para que tu puedas aprender em uma hora. Parece grande, parece largo o vídeo de uma hora, mas eu estou tentando poner acá, explicar-te o que eu aprendi durante anos. Quizás você é de la Igreja Universal e nunca escutou falar destas coisas assim mesmo, clarito assim. Aproveita, haga sua prueba. Não sirve de nada quedar solamente orando. Eu estou orando. Haga cadena de oração, haga ayuno,
haga as ofrendas, seja fiel, haga uma prueba, haga um sacrifício então. Se são por sonhos, haga seu sacrifício. Que Deus bendiga sua vida. Que mi Deus bendiga todos que assistem este vídeo hasta agora. Mi Deus, eu sei que muitos começaram a assistir e pararam, mi Deus, em meio do caminho, porque quizás não tuvo fé, não tuvo interesse em aprender. Pero esta pessoa, mi Deus, que assiste hasta agora, Deus vivo, eu lhe pido de todo mi coração, bendiga ela, bendiga eles, de forma tal que eles tenham uma grande bendição, porque assistir um vídeo de 1 hora é um esforço grande, pero este esforço traz bendição grande também. Reciba a bendição de Deus em sua vida, em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Que Deus te bendiga. Amém. Creia no que eu vou dizer-te. Creia em lo que eu vou dizer-te. Se você assistiu este vídeo hasta agora, tu receberás uma bendição porque você assistiu este vídeo. O esforço de assistir um vídeo de quase 1 hora, este esforço vai trazer uma grande bendição. Pode pedir, dobre sua rodilha e neste momento haga um pedido para Deus. Uma ação de fé, ore forte, haga um clamor, haga um pedido, uma oração forte, que Deus vai responder-te porque tu assististe este vídeo hasta agora. Tienes fé? Cuéntame depois qual foi a bendição que recebeu, porque tu vas receber a bendição. ¿Está bem? Saludos cordiais, bendiciones. Hasta el próximo video de estudio de la palabra de Dios. Bendiciones. Chao, gente. Hasta la próxima. Chao.